Processo eleitoral. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meio eletrônico ou confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. O presidente e vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. O processo eleitoral deve observar as seguintes condições: publicação e divulgação de edital de convocação da eleição e abertura de prazos para inscrição de candidatos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será 15 dias corridos. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. Garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos. Publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Prazo mínimo de 30 dias antes do término, né? Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. O voto secreto. A apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados em número a ser definido pela comissão eleitoral, facultado o acompanhamento dos candidatos, e organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a precisão dos registros dos votos. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, ao qual será considerada válida com participação de no mínimo um terço dos empregados. Então aqui é o seguinte. Bora lá. Aqui é assim, havendo a participação inferior a 50% dos empregados, aqui uma participação que é menor que 50% dos empregados. Na votação, não haverá apuração dos votos. Não haverá a apuração dos votos. Aí acontece o que? A comissão prorroga o período de votação para o dia subsequente, ou seja, para o próximo dia, né? Para o dia seguinte, computando-se votos já registrados, mais os que vão ser, mais os votos do dia seguinte, certo? Aí vamos aqui para o segundo caso. Constatada a participação inferior a um terço dos empregados no segundo dia de votação, faltando aqui, nesse caso aqui do primeiro dia, foi menos de 50% dos empregados que votaram, então ele prorroga para o dia seguinte, né, para que chegue a pelo menos um terço dos empregados. Aqui, ele quer pelo menos um terço dos empregados, Então, o texto fica assim, havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período
o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de no mínimo 1/3 dos empregados. Ótimo, certo? Aí vamos lá. Se você fechar essa urna, você perceber que 1/3 votou, isso aqui tem que ficar claro. Pelo menos 1/3. Tudo bem. Agora, se juntando os votos do primeiro dia e do segundo dia não deu 1/3, como é que faz? Constatada a participação inferior a 1/3. Inferior a 1/3 dos empregados no segundo dia de votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. Então, você pode ter aí até 3 dias de votação, né? Primeiro dia, se der mais de 50%, tudo bem. Fecha a urna, abre a urna e elege. Se der menos de 50%, você passa para o dia seguinte e vê se consegue 1/3 dos votos do empregado. Se não conseguir 1/3, você vai para o terceiro dia, né? E nesse terceiro dia, você vai ver se juntando o primeiro e o segundo dia der 1/3, der uma participação inferior a 1/3, aí ele fala assim, ó. Não haverá apuração dos votos. E aí vai prorrogar por mais um dia. Aí nesse próximo dia, aí esquece. O que der lá, deu. Você vai contar os votos que tem. Então vamos lá. Aqui é um moído, ó. Primeiro dia. Vamos lá. Vou botar essa caneta aqui mais fina de outra cor. Primeiro dia aconteceu o que, ó? Deu menor que 50%. O que eu faço? Deu menos de 50%. Não faz a apuração. Passa para o dia seguinte. Aqui eu vou botar primeiro dia. No segundo dia, se por acaso já tiver pelo menos 1/3, fechou. Se for menor do que 1/3 no dia seguinte, passa para o terceiro dia. Ó. Constatada a participação inferior a 1/3 dos empregados no segundo dia, não haverá apuração. E a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores aqui, né, primeiro e segundo, a qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. Então, aqui ele não abriu a urna, aqui ele não abriu a urna, ele vai abrir a urna aqui no terceiro dia. Isso na condição de não ter atingido mais que 50%, não ter atingido pelo menos 1/3 no segundo dia, e aqui, ó, se for inferior a 1/3, prorroga por mais um dia. Mais um dia. Aí o que der lá, você conta. Então vamos lá. A prorrogação referida nos subitens anteriores deve ser comunicada ao sindicato da categoria profissional preponderante. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada de inspeção do trabalho até 30 dias após a data da divulgação do resultado da eleição da CIPA. Compete à autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar sua correção ou proceder à anulação, quando for o caso. Em caso de anulação, somente a votação. A organização convocará na votação no prazo de 10 dias, a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências, os prazos a serem adotados atendidos
os prazos previstos nesta NR. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver até a complementação do processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver o maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Funcionamento. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. A critério da CIPA, nas microempresas e empresas de pequeno porte, graus de riscos 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. A data e horário das reuniões serão acordadas entre os seus membros, observando os turnos e as jornadas de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. As atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. As deliberações e encaminhamentos das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal ou houver solicitação de uma das representações. Para cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o secretário responsável por redigir a ata. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. A vacância definitiva de cargo ocorrido durante o mandato será suprida por suplente, obedecida a ordem de convocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em atas de reunião. Caso não existam mais suplentes durante os primeiros 6 meses do mandato, a organização deve realizar a eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com participação de no mínimo 1/3 dos trabalhadores. Os prazos da eleição extraordinária serão reduzidos à metade dos prazos previstos no processo eleitoral desta NR. As demais exigências estabelecidas para o processo eleitoral devem ser atendidas. No caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre os titulares em 2 dias úteis. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. Não havendo consenso, a CIPA deve regular o procedimento de votação e o pedido de reconsideração da decisão. Treinamento. A organização deve promover treinamento para representante nomeado da NR5 e para os membros da CIPA titulares de suplentes antes da posse. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo de 30 dias, contados a partir da data da posse. O treinamento deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens: estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrente das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção,
metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos, noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho, noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no processo de trabalho, e organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. O treinamento realizado há menos de 2 anos contados da conclusão do curso pode ser aproveitado na mesma organização, observado o estabelecido na NR1. O treinamento deve ter carga horária mínima de 8 horas para estabelecimento de risco de grau de risco 1, 12 horas para estabelecimento de grau de risco 2. Aqui, ó. 12 horas para estabelecimento do grau de risco 2 e 16 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 20 horas para estabelecimentos de grau de risco 4. Então, pelo visto aqui, ó, só vocês somando 8, aí bota aqui, ó, mais 4, 12, mais 4, 16 e mais 4, 20. Então, é de 4 em 4 horas. Grau de risco 1 é 8, grau de risco 2 é 12, 4 é 16 e o 3 é 16 e 4 é 20. A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diárias. Para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento: 4 horas para estabelecimentos de grau de risco 2. Então, aqui ó, você está falando de presencial. 4 horas para grau de risco 2, 8 horas para grau de risco 3 e 4. A carga horária de treinamento do estabelecimento de grau de risco 1 e do representante nomeado podem ser realizadas integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial nos termos da NR01. O treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento nos termos do subitem 5.7.2. O integrante do SESMT fica dispensado do treinamento da CIPA.